Oi, pessoal. Nós vamos apresentar para vocês o POP de prevenção de lesão por pressão do recém-nascido, que é uma das nossas metas de GDC 2024. Esse POP foi construído pelo Grupo de Trabalho de Prevenção de Lesão por Pressão da Maternidade e essa aula ela é toda voltada, direcionada para o nosso público da UTI neonatal, certo? Todos os dados estatísticos que a gente vai apresentar aqui nessa aula, eles foram coletados na nossa UTI, e aí no decorrer da apresentação vocês vão tomando conhecimento e tendo ciência da relevância da atualização desse POP para a nossa assistência. Vocês já pararam para pensar, para avaliar qual a principal diferença entre a pele do adulto e a pele do recém-nascido? Então, a principal diferença que a gente observa é na questão da maturidade. A pele do adulto, ou até mesmo da criança maior, ela já é uma pele mais amadurecida e naturalmente mais forte, mais resistente. A pele do recém-nascido, ela é fisiologicamente uma pele mais imatura e, consequentemente, mais frágil, mais suscetível a lesões. Então, esse gráfico estatístico mostra que no primeiro semestre de 2023 nós tivemos 227 admissões na nossa UTI e a gente teve 259 notificações de lesões de pele. Isso significa que a gente teve mais lesões de pele do que bebês internados. E isso ocorre porque alguns pacientes eles têm mais de uma lesão. Esse outro gráfico já mostra qual o período de maior incidência das lesões de pele. Então, no primeiro mês de internação na UTI Neo é onde ocorre o maior número de lesões de pele nos nossos bebês. E isso porque é um período muito crítico para os bebês, né? Onde eles são submetidos a muitos procedimentos invasivos, a muitos. E isso ocorre pelo uso de muitos dispositivos médicos, né? No decorrer do tempo, com mais de 30 dias de internação, a gente já vê o número dessas lesões diminuindo, com 60 dias diminui mais ainda. Esse outro gráfico mostra que a nossa maior incidência de lesão de pele é a dermatite. Em segundo lugar, vem as lesões por pressão propriamente ditas, e empatado em terceiro lugar, a gente tem as lesões abrasivas, as flebites e os hematomas e equimoses. Então, a pele, ela é o manto que reveste a superfície do nosso corpo, né? E ela é preparada para exercer diferentes funções. A primeira delas, ela é nossa primeira linha de defesa. Então, no recém-nascido termo, a gente tem uma pele com extrato córneo reduzido, células mais finas e menos compactas, derme com fibras menos elásticas e junção dermoepidérmica imatura. Então, assim, fisiologicamente, a pele do recém-nascido é uma pele que ainda precisa concluir o seu desenvolvimento. Então, naturalmente, ela é uma pele mais sensível e mais frágil mesmo. No bebê termo, a gente encontra essas características, né? A gente encontra uma pele que tem vernix, que tem lanugem, às vezes é um pouco mais ressecada, mas todas são características fisiológicas, fatores de proteção do recém-nascido termo. Já o recém-nascido prematuro, ele possui a pele mais fina, mais transparente, mais avermelhada. Ele tem pouca vernix, às vezes a gente nem observa vernix. Tem veias bastante visíveis e tem escassez de tecido adiposo. Quanto mais prematuro, menos tecido adiposo a gente observa. Então, ela é uma pelezinha que tem uma coesão diminuída entre a epiderme e a derme, tem uma maior absorção percutânea de agentes químicos e traumas também, uma maior propensão a infecções, a toxicidade e a dificuldades de hemostasia, e tem tendência a um pH neutro, o que naturalmente diminui a defesa contra a proliferação bacteriana. A ocorrência de lesões ela é considerada um evento evitável.
Então, o conhecimento da etiologia dos fatores de risco associados ao desenvolvimento destas lesões são a chave para o sucesso das estratégias de prevenção. Nós temos inúmeros fatores de risco que colocam a integridade da pele dos bebês, né, à prova. Dentre eles, a gente destaca o uso dos dispositivos médicos, o uso de CPAP nasal, questão de posicionamento no leito, de atrito e cisalhamento. Mas, assim, eu estou destacando aqui os principais, mas todos esses enumerados, eles são fatores de risco que também podem causar lesões de pele. Então, nossos bebês são submetidos a muitos fatores de risco para o desenvolvimento das lesões de pele. A rotina de cuidados com o RN, ela deve incluir manutenção da temperatura e umidade da pele, as rotinas de higiene corporal, lubrificação da pele com óleos emolientes quando possível, o uso de soluções cutâneas para antisepsia adequadas tanto para a idade gestacional quanto para o peso das crianças, cuidados nos procedimentos de punções e fixação dos dispositivos, cuidados na remoção dos adesivos e cuidado no posicionamento desses bebês. Na nossa UTI, nós temos um instrumento de avaliação de pele, que é a escala ISA. A escala ISA é um instrumento de avaliação de risco de lesão de pele em unidade de terapia intensiva neonatal. Essa escala ela é aplicada na admissão do paciente. As enfermeiras fazem o exame físico inicial na admissão e aí elas aplicam a escala ISA e aí ela vai dar uma classificação para o risco de pele daquela criança. São consideradas lesões evitáveis quando 90% dos fatores de risco da escala apresentam score inferior a 3. Então, essa é a nossa escala ISA. Ela correlaciona a idade gestacional com outros fatores e classifica a idade gestacional em 3 grupos: bebês maiores de 34 semanas, entre 28 e 34 semanas e menores de 28 semanas. E correlaciona a idade gestacional com a idade cronológica, a questão da mobilidade no leito desse paciente, o reposicionamento no leito, a umidade da pele, o uso de CPAP, o uso de adesivos, o uso das monitorizações, a questão da nutrição, da perfusão tecidual, a oxigenação dos tecidos, o uso de terapia endovenosa e as eliminações fisiológicas. E aí a gente faz um somatório e o resultado, até 12 pontos, é um bebê de baixo risco, entre 13 e 24 pontos é um bebê de médio risco e entre 15 e 25 e 36 pontos é um bebê de alto risco ou já com lesão de pele. Então, nesse momento precisa haver uma comunicação entre a equipe de enfermagem, né? A enfermeira que fez aquela avaliação, ela deve reportar para o técnico que está responsável pelos cuidados daquela criança, qual é o risco de lesão que ele tem, para poder vocês saberem qual a conduta que vocês devem adotar. E da mesma forma, se você está atribuída com o bebê e você não sabe qual é o risco de lesão de pele dele, é só você se reportar à enfermeira, conversar com ela, que ela vai lhe esclarecer. Os bebês em manuseio mínimo, a gente mantém o manuseio porque ele tem a sua importância, né? A gente não vai discutir isso. O que a gente só vai fazer com esse paciente é alívio das áreas de pressão e leves mudanças de posicionamento. Mas o manuseio mínimo ele continua a ser respeitado. Esse reloginho, relógio de Lothian, é um relógio que a gente já tem na UTI, que a gente precisa retomar o uso dele, certo? Ele é um relógio que orienta a posição no leito, rodízio de posição no leito e rodízio de oximetria também. Essa orientação que tem no relógio
ela não precisa ser uma coisa engessada, porque a gente sabe que a nossa assistência ela é muito dinâmica. O processo na UTI é todo muito dinâmico. Então, o que a gente tem que atentar é que aquele paciente que tem um reloginho identificando no leito que ele tem necessidade de estar mudando de decúbito, fazer rodízio de oximetria a cada 3 horas, ele precisa ser feito, esses procedimentos precisam ser feitos, não necessariamente acompanhando o que está impresso lá no relógio. O relógio é para chamar a atenção. Quem é que vai usar o reloginho? Os pacientes que têm médio risco e alto risco para desenvolver lesão. Os pacientes de baixo risco, eles não têm a indicação de usar o reloginho fixado no leito. No fluxograma de avaliação de risco para a pele, essa é exatamente o que os enfermeiros fazem na admissão do bebê. Faz o exame físico inicial, vê a classificação se do risco de lesão de pele, se é risco baixo, risco médio ou risco alto, e aí vai dar os segmentos e continuar as reavaliações nos dias subsequentes. E a parte mais importante da nossa aula, as medidas preventivas para LPP conforme a classificação de risco de cada paciente. Então, o paciente que tem risco baixo para desenvolver lesão de pele, ele não vai precisar usar o reloginho no leito, certo? O que é que a gente vai ter de cuidados para ele? A gente tem que fazer mudança de decúbito desse paciente a cada 3 horas. A gente precisa fazer rodízio de oximetria de pulso a cada 3 horas. E a gente precisa fazer manejo da umidade, da nutrição, fricção e cisalhamento, bem como das superfícies de redistribuição de pressão nesse paciente, certo? Geralmente, o paciente de baixo risco, ele já é um paciente que está próximo à alta, que já tem poucos dispositivos e que tem sinais vitais a cada 6 horas. Mas o fato dele ter sinais vitais a cada 6 horas não impede que ele faça a mudança de decúbito a cada 3 e que seja feito a rodízio da oximetria e que seja acompanhada a questão da umidade da pele. A gente tem que observar se essa fralda ela tem necessidade de ser trocada, se ela já está suja, se ela está úmida. A gente tem que observar na questão da nutrição, a absorção da dieta desse paciente, se ele está apresentando regurgitação, se ele está apresentando resíduo gástrico, se ele está apresentando alguma distensão abdominal, algum sinal de desconforto. E a gente tem que manter esse leito o mais limpo possível, no que eu quero dizer, em relação aos lençóis estarem limpos, estarem bem arrumados, não estarem dobrados, não ter umidade e principalmente não ter dispositivos soltos no leito do paciente. Não ter tampinha, não ter uma embalagem, enfim. A gente tem que deixar esse leito o mais limpo possível para evitar que o paciente seja submetido, né, a uma pressão desnecessária. O paciente de risco médio, o que é que a gente tem de cuidados para ele? Todos os cuidados do risco baixo, mais a otimização da mobilização, a proteção das áreas de proeminência óssea, quando houver uma avaliação prévia e se vier a necessidade. A questão para atentar ao posicionamento dos dispositivos, porque esse paciente com certeza já é um paciente que usa mais dispositivos. A gente precisa ter esse cuidado para os dispositivos não ficarem fazendo pressão na pele. A mobilização do RN com a ajuda do segundo profissional, sempre que possível, e usar a inclinação de 30 graus para as posições laterais, sempre. A gente nunca deixa o decúbito plano quando a gente vai lateralizar o paciente. Ele precisa elevar um pouquinho, pelo menos 30 graus, para fazer as posições laterais. E o paciente de risco alto, ele vai fazer tudo o que o paciente do risco baixo e do risco médio faz. Intensificar a mudança de decúbito, se a condição clínica permitir. Se não permitir, a gente tem que pelo menos aliviar as áreas de pressão que esse paciente tiver, realizar a mudança em bloco, utilizar coxins. A gente não tem coxins de espuma, né? A gente vai ter os lençóizinhos, enfim. Mas usar
desses dispositivos, os rolinhos, os lençóis, para fazer alívio das áreas de pressão e para dar mais conforto para o paciente. Manejar a questão da umidade, nutrição, fricção, cisalhamento, bem como das superfícies de pressão de maneira rigorosa. E aplicar as escalas de avaliação de dor quando for indicado, manejar através das formas farmacológicas e não farmacológicas quando necessário. Então, só para relembrar, o reloginho a gente vai fixar no leito dos pacientes que têm risco médio e risco alto para desenvolver lesão de pele. Se você não sabe qual o risco do seu paciente, converse com sua enfermeira, que ela vai lhe esclarecer e aí você vai poder adotar as condutas cabíveis, né? E aqui a gente apresenta, pessoal, o passo a passo da notificação dos eventos. Qualquer um de nós, tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem, tem acesso ao Vigiosp e pode realizar uma notificação de algum evento, inclusive os eventos de lesões de pele. Então, a gente pode acessar o Vigiosp e pode notificar a lesão do jeito que a gente está vendo, faz a identificação do paciente, descreve a lesão, faz tudo direitinho e depois submete. É muito importante porque aí a gente sabe que com certeza aquela lesão notificada ela vai ser investigada, vai ser avaliada e aí é quando a gente consegue desenvolver formas de prevenir, né? Lançar mão de dispositivos de formas de prevenir ou de tratar mesmo aquela lesão. É fundamental que a enfermagem esteja apta para avaliar o paciente como um todo, reconhecendo os tipos de lesão, tecidos acometidos e as intervenções que deverão ser realizadas a partir da avaliação. Além disso, a utilização dos instrumentos e ferramentas descritos até aqui poderão auxiliar no processo de enfermagem, contribuindo com a prestação de um cuidado que vise primeiro a prevenção, depois a cicatrização precoce, a reabilitação do indivíduo e da família, bem como seu conforto e sua qualidade de vida. Muito obrigada.